O jeito que eu decidi fazer a ressonância harmônica foi muito louco. Olá, eu sou a Valéria Halichuk e hoje eu vim trazer aqui as 5 maiores dúvidas que a gente tem para fazer a ressonância harmônica. Eu resolvi trazer aqui um top 5 de dúvidas, que são dúvidas que eu tinha quando eu queria fazer aí o processo de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então agora acompanhe aí comigo o top 5. Começando então pelo número 1. O que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica ela é uma ferramenta que te ajuda aí no seu processo de evolução. Ela vai te ajudar na sua caminhada rumo à iluminação espiritual. Por exemplo, quem conhece aí a jornada do herói? Eu vou deixar linkado aqui para vocês um vídeo onde eu explico detalhadamente sobre a jornada do herói. Mas vamos lá, quem aí curte Marvel, DC Comics, né? Curte uma história de herói. A ressonância harmônica a gente pode fazer uma analogia na trajetória do herói. Por quê? Todo herói precisa ter aí uma arma secreta, precisa ter aí as ferramentas para que ele conquiste o seu objetivo, não é verdade? E a ressonância a gente pode considerar ela como se fosse a nossa arma secreta, a nossa arma que vai nos ajudar a conquistar os nossos objetivos. Você é o herói e ela vai te ajudar no seu processo evolutivo. Então, entendido que a ressonância harmônica ela é uma ferramenta para a iluminação espiritual, vamos agora entender como que ela foi feita. O professor Hélio Couto, que é aí o desenvolvedor dessa ferramenta ressonância harmônica, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa. Desde pequeno, ele sempre foi assim muito curioso em entender tudo sobre o universo, como as coisas funcionam. O professor Hélio Couto, a gente pode até considerar ele como uma figura meio misteriosa. Ele se mantém muito reservado, mas uma coisa que a gente sabe é que ele dedicou a vida dele ao estudo, ao conhecimento. E ele chegou num nível muito grande de evolução. Então, assim, daria para falar horas pelo trabalho do professor Hélio Couto. Porém, resumidamente, o cara é fera e ele desenvolveu, através de todo esse estudo da vida dele, essa ferramenta para a evolução. É um processo evolutivo individual do ser. Como a ressonância harmônica é feita exatamente, eu acho que ninguém sabe, né? Aí é um segredo do professor Hélio Couto. Porém, a gente precisa deixar a mente aberta, a gente precisa ficar livre de julgamento para poder fazer uso dessa ferramenta da melhor forma possível. Imagine o seguinte, o controle remoto da televisão. Quando você vai mudar ali de canal, você quer saber como que funciona, como que as ondas vai do controle para a televisão? Não, você simplesmente sabe que aquele controle muda o canal da televisão sem uso de fio, né? Você aperta o botão, a TV muda, você alcançou ali o seu objetivo e pronto. Com a ressonância é a mesma coisa. A gente não sabe detalhadamente como ela é feita, porém a gente pode fazer o uso dela porque ela funciona assim como a gente acredita no funcionamento do controle remoto. O que a gente sabe sobre a ressonância é que ela é uma tecnologia que não é dessa dimensão 3D que a gente vive. É como eu disse, o professor Hélio Couto, ele é uma pessoa muito estudiosa. Ele atingiu aí um nível de evolução muito interessante, muito surpreendente. E a gente até percebe nas palestras do professor Hélio Couto que ele tem aí um esforço para conseguir colocar tudo que ele precisa passar em palavras que sejam entendíveis para a gente, porque ele tem muita informação. Outra coisa, as palestras dele são canalizadas, então aí a gente já vê o relacionamento que ele tem com outras dimensões. E nessas outras dimensões que são acima da nossa esfera 3D, da nossa esfera do relativo aqui, são dimensões que elas têm uma comunicação diferenciada, não são comunicações assim através de palavras como a gente utiliza aqui. É uma comunicação como se fosse uma transferência de emoções, uma transferência de sentimentos. E aí a gente pode concluir, então, que a ressonância harmônica, a gente tem um download de informações, um download dessas informações que estão aí nessa nuvem de informações. E aí, para ajudar a entender isso, é muito importante fazer todo o caminho das palestras, né? Que tem lá no site gratuito do professor Hélio Couto, né? Tem o passo a passo, tem que seguir aí o caminho das palestras 1, o caminho das palestras 3, né? O caminho das palestras
2 não é obrigatório, é opcional. Tem que ler o livro Mentes Informadas, que também tem gratuito no site do professor Hélio Couto. É muito importante fazer todo esse processo de estudo, beleza? Então, resumindo, a ressonância harmônica é um download de informações que a gente acessa, tá? Que é feito aí pelo professor Hélio Couto com uma tecnologia que é acima da nossa dimensão 3D aqui, ok? Então vamos para a segunda dúvida: o que pedir na ressonância harmônica? Então, depois que você assiste todas as palestras, que você já leu o livro do professor Hélio Couto, você vai aí fazer o pedido da sua primeira onda. Quando a gente está nesse processo de estudo inicial, já vem aí uma quebra de paradigmas, né? As próprias palestras, o próprio conteúdo que o professor passa, já dá um choque nas suas crenças. Eu mesma, quando comecei a assistir as palestras, tinha hora que eu tinha vontade de desligar, de desistir, porque 80% do que o professor Hélio Couto falava batia direto nas minhas crenças, batia direto nos meus paradigmas. E eu tinha também muito medo, né? Eu tinha muito medo de algumas coisas que ele falava. Porque o professor Hélio Couto, ele é muito direto, ele é muito objetivo. Ele não tem floreios para falar. Ele simplesmente fala aquilo que precisa ser dito, não aquilo que a gente quer ouvir, né? Então ele é bem direto, objetivo na mensagem que ele precisa passar. E aí, dependendo dos seus filtros mentais, dependendo dos nossos filtros mentais, quando a gente ouve algumas coisas, elas batem direto nas nossas crenças, em tudo aquilo que a gente acredita, nos nossos paradigmas. Então, ali já no caminho das palestras, a gente já tem aí, já pode despertar uma resistência à mudança. Por isso que dava essa vontade de desligar e parar e não querer assistir as palestras. E assim, você querer pedir a ferramenta, pedir a ressonância sem fazer todo o caminho das palestras, sem fazer todo o estudo necessário, é dar um tiro no pé. Porque imagina o seguinte, quando você vai aí para a faculdade. Antes de ir para a faculdade, você teve que passar pelo ensino fundamental, você teve que passar pelo ensino médio, teve que fazer aí um cursinho preparatório para o vestibular, para depois ingressar no ensino superior. E aí depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. Para a ressonância, a gente pode fazer a mesma analogia. Para você usar a ferramenta, você tem que fazer o passo anterior. Você tem que fazer o estudo base, que é o caminho das palestras, que é ler o livro. Porque é muito importante entender como funciona o universo, entender como funciona essa matrix que a gente está inserido, para poder você fazer os seus pedidos da melhor forma possível e tirar o melhor proveito da ferramenta que é a ressonância harmônica. Como que eu fiz o pedido da minha primeira onda? Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz uma autoanálise, eu fiz uma observação sobre os meus comportamentos, sobre como as coisas estavam na minha vida, o que eu queria que melhorasse, o que estava ruim, o que eu precisava mudar para poder ter um resultado melhor na minha vida. Então eu fiz todo esse autoestudo, essa autoanálise. E aí uma dica que eu deixo para você que quer pedir a sua ressonância e que foi a primeira coisa que eu pedi é a conexão com a minha divindade, a conexão com a minha centelha divina e a desidentificação com o ego. Por quê? Porque se a gente tivesse esse canal aberto com a nossa divindade, se a gente não se identificasse tanto com o ego, a gente nem precisaria de ressonância harmônica, porque a vida fluiria de forma maravilhosa. Então isso é a primeira coisa que eu fiz o pedido, conexão com a centelha e desidentificação com o ego. Eu vou deixar linkado aqui para você um vídeo onde eu falo passo a passo tudo sobre o ego, como ele foi criado, qual o objetivo, enfim, um guia completo sobre o ego. Eu vou deixar linkado aqui, assiste, vale a pena, vai te ajudar muito nesse entendimento. Mas assim, nós estamos caminhando o caminho, né? Então, quem vai atrás da ressonância harmônica, geralmente está com algum problema na vida. Quem está com a vida toda resolvida, nem precisaria, né? Porque aí a gente entende se a pessoa tá com a vida toda resolvida em todas as áreas, a gente entende que ela tá num fluxo ótimo com o universo. Nem precisaria da ressonância harmônica. Mas geralmente quem procura é porque tá com algum problema.
precisa resolver alguma coisa. Mas o professor Hélio Couto, ele deixa bem claro que a ressonância não é para conseguir casa, carro, apartamento. E ele tem toda a razão, isso faz todo sentido. Na verdade, nós somos abundantes por natureza, né? Todos nós não deveríamos passar necessidade alguma. Tudo que acontece com a gente, que nos priva de ter tudo que a gente merece, são todas as nossas crenças limitantes, são todos os nossos paradigmas, é tudo aquilo que está identificado com o ego, porque é o ego que nos dá essa sensação de separação, que nos dá esse sentimento de escassez. Todas as crenças limitadoras, elas vêm do ego. Então aí vem outra dica para você colocar no seu pedido da primeira onda. Você pedir para limpar essas crenças, você pedir para quebrar esses paradigmas, fazer essa limpeza de crenças que te limita. Porque limpando essas crenças que te limita, você vai ter a aptidão para conquistar tudo que você deseja na sua vida. Por exemplo, eu sempre tive crenças de não merecimento. Eu sempre acreditei que eu era uma pessoa preguiçosa, procrastinadora. Então, o que eu fiz? Eu pedi a correção dessas coisas. Eu pedi autoconfiança, autocontrole, disposição, força de vontade, amor próprio, etc. Tudo o quê? Para eu conseguir vencer essas limitações. Os pedidos para ressonância, eles são muito pessoais, né? A minha intenção aqui é dar um norte para você, porque para mim eu precisei desse norte, né? Então a minha ideia é dar um apoio aí, um direcionamento para você fazer o seu pedido, tá? Mas é muito pessoal. Outra dica que eu dou é que você tem que fazer pedido de tudo aquilo que você vá se sentir confortável, que você não vá ter muita resistência para pôr em ação, que não vai dar um choque muito grande já de cara na sua mudança, no seu comportamento. Dando aqui de novo o meu exemplo. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na minha terceira onda da ressonância. Mas na minha primeira onda, eu tinha feito todo o estudo das palestras, do livro e tudo mais, mas tinha muita coisa que eu ainda não entendia. Então, o que eu fiz? Eu fui devagar. Eu fui suave. Na minha primeira onda, eu pedi o quê? Além da conexão com a minha centelha divina, desidentificação com o ego, eu pedi coisas que me impulsionassem a conseguir vencer as minhas crenças, vencer os meus medos. Eu não tive coragem, olha só, de pedir consciência de pessoas, eu não pedi arquétipos, porque eu não me sentia preparada para colocar isso em ação. Então eu não pedi. Eu pedi o quê? Eu pensei, porque quando a gente termina o estudo do professor Hélio Couto, a gente tem que continuar os nossos estudos, né? Ele mesmo recomenda que a gente continue estudando. Aí o que eu fiz? Eu já vi ali quais livros eu ia dar sequência no meu estudo, então eu pedi a consciência desses livros. E gente, livro tem consciência sim. Como Seth fala, existe consciência até na cabeça de um prego. Então eu pedi consciência do Caibalion, do livro Um Curso em Milagres, eu pedi consciência de vários livros que eu ia dar sequência ali nos meus estudos. E aí, a partir da segunda e da terceira onda, aí eu pedi consciência de pessoas, eu pedi consciência de arquétipos, porque aí eu já estava mais preparada. Então, a minha dica, resumidamente aí para essa dúvida do que pedir na ressonância, é que você peça aquilo que você vá se sentir confortável para colocar em prática, que você se sinta preparado para colocar em prática e que está mais te impossibilitando de realizar as coisas. E agora vamos então para a dúvida número 3. Como usar e como funciona a ressonância harmônica? Gente, esse vídeo tá fazendo sentido para você? Então eu aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal Poder de Se Cuidar, me acompanha aí nessa minha jornada de autoconhecimento e que todo o conteúdo que eu trago na minha experiência de vida, mas que eu possa compartilhar com você para a gente gerar aí essa conexão do autodesenvolvimento, tá bom? Então se inscreve aí no canal Poder de Se Cuidar que eu vou ficar muito feliz. Então, como usar a ferramenta da ressonância harmônica? Depois que você manda o seu pedido para o professor Hélio Couto, vai levar aí alguns dias que ele vai montar o seu áudio. Esse áudio, ele manda para você um e-mail e nesse e-mail tem um link. Esse link direciona para o site do professor Hélio Couto. Então, você entra nesse site, lá vai entrar direto pelo link, você clica no link, ele já entra numa tela onde tem um campo para você dar o play no áudio.
áudio. Esse áudio, ele vai ficar tocando. Você pode colocar no mudo, silenciar, por quê? Porque ele tem um som de chiado. Sabe quando você liga a televisão, mas não tem sintonia de canal e fica chiando? É esse o som da ressonância. Fica um som aí de chiado. Então você deixa ali no mudo e deixa ela tocar até o final. Eu faço isso todos os dias, logo cedo quando eu acordo. Então já virou um hábito. Eu levanto da cama, já pego o celular, né, que ele acabou de despertar, o despertador tocar. Eu levanto, já coloco ali para rodar o áudio da ressonância. E agora, como funciona a ressonância? Antes disso, a gente precisa entender que tudo nesse universo é informação. Tudo é onda. Até mesmo nós somos informação, somos onda. O que diferencia são o nível de vibração, a frequência. Então nós aqui, nessa dimensão 3D, a gente tem aí uma frequência, uma vibração mais baixa. Então ela é mais densa, por isso que dá esse aspecto tangível. Porém, tudo é informação. Tudo é onda. Então, se tudo é informação, se tudo é onda, tudo está misturado e está disponível. Apenas quem sabe acessar, consegue acessar, beleza? Para entender um pouco melhor, imaginem a nuvem do Google, onde a gente salva nossas fotos. Então, a gente tem aquele aplicativo no celular, né, do Google Fotos, onde a gente salva as nossas fotos na nuvem para que a gente não perca e para que a gente possa acessar aí de outros dispositivos. Quando esse aplicativo está fechado, as nossas fotos não estão guardadinhas ali numa gaveta. As nossas fotos, ela é uma informação que está ali na nuvem do Google, misturada com fotos de bilhões de pessoas, certo? E aí, você quer ver uma foto sua específica, como que você faz? Você vai lá em qualquer dispositivo, né? Você vai lá e entra com seu login, com a sua senha e seu usuário. Aí você entra na sua pasta de fotos e vê as fotos que você quer. É assim que funciona a nuvem de informação do Google. Então, é essa analogia que a gente pode fazer para a ressonância. Então, o que acontece? Está tudo aí, todas as informações de tudo nesse universo está nessa nuvem de informação do universo. O que o professor Hélio Couto desenvolveu? O que ele faz? A gente pede algumas coisas para ele, então ele faz um compilado dessas informações e manda para a gente numa onda. E essa onda que ele manda, ela vai vir para a gente, ela se envolve na nossa informação de forma que tudo aquilo que a gente pediu fica acessível para quando a gente precisar. É igual como se você quisesse ver uma foto sua. A sua foto está ali no aplicativo, está ali naquela nuvem do Google. E aí você tem o usuário e senha e acessa aquela foto. Quando o professor Hélio Couto manda a nossa onda, é como se a gente tivesse o usuário e senha para acessar aquela informação que a gente pediu, tá bom? É mais ou menos assim a analogia que eu acho que fica mais fácil para entender. Eu vou dar um exemplo meu. Eu peço a consciência de um livro. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ter um entendimento que vai além das palavras. O entendimento do livro, ele vem no nível de sentimento. A impressão que dá é como se eu estivesse sentindo o que o autor estava sentindo no momento em que escreveu aquelas palavras. É muito legal. Então é mais ou menos assim que eu acho que fica a forma mais fácil de explicar como a ressonância funciona. Tá fazendo sentido para você? Então deixa seu like do poder aí, que seu like vai ajudar muito aqui o canal Poder de Se Cuidar. Eu vou ficar mega feliz e muito grata. Dá o seu like aí, tá bom? Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar ele aqui e eu venho com a parte 2, onde eu falo sobre as outras dúvidas que tem sobre a ressonância harmônica, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.